Leitura bíblica comentada, entendendo Provérbios 27, é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui para mais essa programação. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por mais essa oportunidade de estar aqui para poder, Senhor querido, fazer esse programa. Senhor querido, eu necessito da Tua graça para que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades da Tua palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor. Que o Senhor tome esse programa, que o Senhor tome cada vida que está aí participando, que está assistindo, para compreender a Tua palavra. Que o Senhor nos dê um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você tem uma oportunidade aí de colaborar com a divulgação da palavra de Deus, vidas serem alcançadas. Como é que você faz isso? Aqui tem um botão para compartilhar. Você envia para o grupo do seu WhatsApp, para o seu status do WhatsApp, para os stories do seu Instagram, para o seu Facebook, enfim, para suas redes sociais, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo. E também você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like nesse vídeo, também fazer o comentário de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo e o que você achou, o que você está aprendendo. No programa de hoje, eu sou o pastor Mário Luna, como eu já disse, nós estamos aqui fazendo uma série do livro de Provérbios. Já temos aí uma introdução que é importante você entender por que foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, o que estava acontecendo. Então eu tenho aqui um vídeo de introdução e nós temos aí mais 26 vídeos, 26 capítulos gravados e estamos aí caminhando para o final dessa leitura bíblica comentada de Provérbios no mês de maio de 2024. No programa Entendes tu que lês, eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto. Então eu aproveitei o ambiente desse programa para fazer essa leitura bíblica comentada. Afinal de contas, aqui no canal nós temos também o programa EBD Comentado Online, aonde eu faço o comentário da lição da CPAD Adultos e Jovens, ou seja, comenta a lição de ponta a ponta. Então, você está aí no lugar para aprender a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aí dando sequência, eu sempre faço uma recapitulação do que vimos no vídeo anterior, e no vídeo anterior, Provérbios 26, do versículo 1 ao 12, falamos sobre a insensatez do louco e a falsa sabedoria. Versículos 13 a 19, preguiça e engano. E versículos 20 a 28, evitando a contenda e a enganação. Hoje, entendendo Provérbios 27, nós vamos ver o seguinte. Versículos de 1 a 10, sabedoria em relacionamento e comportamento. Versículos 11 a 20, importância dos relacionamentos. E versículos 21 a 27, uma vida com sabedoria. Esse Provérbios tem 27 versículos e certamente, mais ou menos em 8 minutos, você conseguiria ler se você fizesse uma leitura corrida. Mas se você fizer uma leitura para meditar, que é o que se espera, é o que a Bíblia recomenda, você vai levar mais tempo. Então, que você aprenda a ter tempo para estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem tempo para aprender as leis do reino que você pertence, que é o reino de Deus, você não vai poder viver com sabedoria nessa vida. Porque sabedoria é aplicar o conhecimento da palavra de Deus nas situações do dia a dia. É você se comportar conforme Deus ensina que devemos nos comportar. E a única forma de fazer isso é estudando a palavra de Deus. Se nós não estudamos a palavra de Deus, Deus não tem como nos dar sabedoria, porque Deus não vai nos revelar uma coisa que já foi revelada. Então não adianta você querer saber o que está no Salmo 23 se você não leu o Salmo 23. Não adianta você querer saber o que está no Evangelho de Mateus se você não leu o Evangelho de Mateus.
Você precisa ler para que o Espírito Santo te dê a compreensão, você possa usar até mesmo as regras que, querendo ou não, a Bíblia é um livro, então você precisa usar regras de interpretação, ainda que você tenha um conhecimento básico dessas regras, é importante. E, inclusive, eu disponibilizo aqui no canal uma ferramenta para você, o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você quer estudar a Bíblia? Quer aprender as etapas do estudo bíblico? Quer aprender como estudar a Bíblia através de métodos? Tem aqui esse curso. É claro que tem aqui o material gratuito aqui no canal, mais de 600 vídeos que você pode assistir gratuitamente e aprender a palavra de Deus, mas aqui você vai aprender como estudar a Bíblia. Você e Deus. É claro que eu mostro ferramentas, é claro que eu mostro como comparar, são mais de 20 horas de aula. Ainda tem um módulo grátis, onde eu disponibilizo uma Bíblia em celular, um aplicativo que é gratuito, mas eu disponibilizo e ensino você a como instalar e também como usar. Adquira, o link está na descrição aqui para você. Você pode aprofundar-se no seu estudo bíblico. Então vamos lá. Versículos de 1 a 10, sabedoria em relacionamentos e comportamento. Eu estou colocando uma Bíblia aqui na tela. Essa Bíblia você também pode baixá-la gratuitamente. O link dela está na descrição, é só você procurar Bíblia para computador e notebook, mas tem uma para celular também. E aí você vai procurar, clicar no link, vai para um vídeo e o vídeo vai te ensinar como baixar, como instalar e como usar de uma forma assim geral, né? Não é um curso como usar a Bíblia, mas te dá uma dica aí de como você fazer para usar, tá? E aí o link para baixar a Bíblia vai estar no vídeo que você vai estar assistindo esse outro vídeo. Também o link para baixar a Bíblia do celular, tem uma para celular aqui nesse vídeo também, que você vai ser levado para um vídeo lá, e lá você também vai poder assistir como baixar, como instalar e também como usar de forma introdutória também. E o link vai estar lá também no vídeo que você vai estar assistindo para baixar a Bíblia. Eu te aconselho a não ir só no vídeo, baixar e não saber o que fazer. Então assista o vídeo lá para você poder saber como fazer. Então, vamos lá. Versículo de número 1 a 10. Sabedoria em relacionamento e comportamento. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o seu dia. Alguém pode pensar, então eu não posso planejar? Não, eu posso planejar, mas eu preciso entender que eu sou dependente de Deus e que meus planos podem não correr da forma que deveriam correr, porque às vezes eu posso presumir aquilo que não vai acontecer do jeito que eu espero. Então que eu tenha esse entendimento, por causa da minha limitação. Vamos colocar em outra versão? Aqui está no meio da revista corrigida, vamos botar na NAA. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Não, porque amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou acontecer. Tá, se o Senhor permitir, você pode até de repente nem usar a palavra se o Senhor permitir, mas no seu coração, tá? Porque o mais importante, às vezes nós encontramos pessoas que falam assim, ah, se Deus permitir, mas no fundo, permitindo ou não permitindo, eu quero fazer mesmo e acabou. Eu não quero saber se Deus aceita, não aceita. Então, às vezes, usar a palavra se Deus permitir não quer dizer muita coisa. Mas no seu coração é que você tem que ter isso. Senhor, eu estou planejando fazer isso, que o Senhor possa me permitir, que eu possa conseguir fazer, que tudo possa correr bem. Amém. Não tem nenhum problema. Agora, o que eu não posso fazer é ter uma atitude independente, pensando que eu sou independente, que eu posso fazer o que eu quiser. Ó, vamos botar na NVT? Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que amanhã trará. Aqui ainda fica melhor, porque às vezes é aquilo que eu digo. Eu vou até estender um pouquinho a explicação aqui. Aqui não é só a questão do planejar. Aqui é a questão de alguma coisa que está para acontecer que não aconteceu ainda. E que você já está contando como se fosse uma coisa que tivesse acontecido. Não faça isso. Não faça isso. Não, botei o currículo, a empresa já me chamou, a porta já está aberta. Já está documentado? Já entregou o documento? Já foi fichado? Então não conte que o emprego, você já tem um emprego, enquanto eles não efetivarem você. Enquanto aquela porta não for realmente confirmada. Porque no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, você pode não conseguir a vaga, e aí você fica como quem? Contou uma coisa que não aconteceu. E eu já vi isso acontecer com pessoas. Até em cultos. Contaram uma vitória porque abriu uma porta grande, porque eu fui chamado e tudo. Nunca se concretizou. Isso quer dizer que ele mentiu, que a porta tinham chamado ele? Não, ele não mentiu. Ou ela não mentiu. Não era mentira.
Só que ele ainda não estava efetivado, nem ela. Então não conte, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que não deu certo para a efetivação. Então aí você não vai passar vergonha. Então é isso que esse texto está ensinando. Não presuma do dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o seu dia. Cuidado, tá? Versículo de número 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Isso aqui, vou colocar aqui, ó. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Isso aqui sabe o que ensina? Ensina que você não pode falar de você mesmo. Outro precisa testemunhar de você, não você de você mesmo. Não porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sei. Quantas pessoas perdem oportunidades porque se louvam a si próprios? Às vezes até mesmo numa entrevista de trabalho. Não tem a humildade, né, de se apresentar, mas não ficar se gabando. Até mesmo numa igreja nova que está indo, obreiros principalmente tem que ter muito cuidado. Existem igrejas que para você ser recebido como obreiro, você passa por uma entrevista com liderança. E aí tu chega lá, não, porque eu sou, porque eu faço, eu tenho X anos, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, achando que isso vai ser bom. E na hora, quem tá te perguntando ali, o entrevistador, ele não tá perguntando quem você é nesse sentido. Se ele perguntar pra você, você trabalhava na obra? Você sabe fazer o quê na obra? Você tem alguma experiência? Aí é outra coisa. Mas você já chega logo dando carteirada, porque eu tenho um X anos, porque eu sou, porque eu aconteço, que eu faço. Às vezes, passa na entrevista e o ministério não recebe. Isso, pastor, pode acontecer? Isso pode. Tá acontecendo. Por quê? Porque já vai avaliar a pessoa logo no início para não ter problema, porque vai ser mais um para trazer problema. Mas a obra é de Deus, mas a gente não quer pessoas que venham trazer problema, que não deveriam trazer problema. Porque ser obreiro não é para trazer problema, é para trazer solução. Membro vai alguns trazerem problema porque ainda são imaturos. Agora, obreiro não pode ser imaturo. Então, se é uma pessoa que vai trazer problema, a igreja não recebe. É simples assim. É obreiro. Então não fique se louvando que eu sou, que eu aconteço. Dentro do casamento também é muito comum isso acontecer. Porque eu sou um bom esposo, porque eu faço, eu aconteço. Você pode até achar, poxa, eu tô tentando fazer o melhor de mim. Mas quem vai saber se você é um bom esposo de verdade é a sua esposa. Quem vai saber se você é uma boa esposa de verdade é o seu marido. Não é você. Quem sabe se você é um bom pai ou uma boa mãe é o filho, não é você. Quem sabe se você é um bom filho ou uma boa filha é o pai e a mãe. Outra pessoa é que avalia. Não, eu sou uma ovelha espetacular, porque eu sou, acontece, pastor, coça até a cabeça. Por quê? Porque é uma pessoa que está sempre criando problema. Então, não louve a você mesmo, tá? O texto deixa isso bem claro. Não fale de você mesmo. Você precisa que outra pessoa fale de você. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18 diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Novo Testamento, hein? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Pode procurar lá. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quem foi que falou de Jó? Foi o próprio Deus. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Às vezes você se acha um bom servo. E Deus é que tem que dizer se você é um bom ou um mau servo. Uma boa ou uma má serva. Entenda? Então vamos lá. Versículo 3. Pesada é a pedra e a areia também. Essa aqui o homem vai conhecer bem. Homem que carrega pedra, carrinho de pedra, carrinho de areia, saco de areia. Mas é uma comparação, é um contraste. A ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Ou seja, do que as duas juntas. Então, a ira do insensato. Vamos botar aqui na NAA. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Vamos colocar aqui na NVI. A pedra é pesada, a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato, irritação, é mais pesada do que as duas juntas. NVT. A pedra é pesada, a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. Porque você lida com uma pessoa insensata, ela é uma pessoa que vai trazer problemas. Isso traz um peso emocional muito maior para você do que carregar pedra e carregar areia. Porque
a pedra, carregar pedra e areia, fazer esforço físico, é um esforço físico. Mas nesse caso aqui, é uma questão que vai para suas emoções. Então, está divertindo mais uma vez com a questão do insensato. Versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Então aqui está falando que o furor e a ira é algo muito perigoso, mas a inveja é mais perigosa do que os dois juntos. Vamos botar na NA? Cruel é o furor e impetuosa a ira. Continua, tá? Vamos botar na NVT? A ira é cruel e a fúria, como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Porque a pessoa invejosa, presta atenção numa coisa aqui. Vamos avaliar isso aqui? Vamos voltar de novo para o meio da revista corrigida. Cruel, furor e impetuosa a ira. Tanto o furor como a ira são algo, desculpe, visível. Perceptível. A inveja não. Existem pessoas que te abraçam e te invejam. Te beijam e te invejam. Eu digo beijam no sentido de ser gente do relacionamento mais próximo. E ela pode te invejar sem você saber. A ira, quem tá irado não tem como esconder. Quem tá dominado pelo furor não tem como esconder. Mas uma pessoa dominada pela inveja, você não tem como saber. Você vai levar um tempo para saber, para perceber. Então tá dizendo aqui que a inveja é muito mais destrutiva do que o furor e do que a ira. Principalmente porque ela é oculta. Não deixe seu coração se encher de inveja. Agora, tem uma outra coisa também. Cabe com esse negócio de superstição. Né? Tem pessoas que têm muita superstição no meio do povo de Deus. Então tem gente que fala assim, eu não vou contar a bênção que eu recebi. Já recebeu, tá? Não é vai receber, já recebeu. Eu não vou contar a bênção que eu recebi não, porque alguém vai ter inveja de mim. Ué, você tá preocupado com pessoas? Satanás é o que trabalha o tempo todo e ele já sabe do que você recebeu. Então se for por esse lado, você tem que considerar que tem milhões de demônios aí, milhares, vamos dizer, de demônios, e tudo sabe do que você recebeu. Então, se vai lutar, ele vai lutar da mesma maneira. Agora, o que eu não aconselho é pessoas próximas de você, se você tem algum plano para fazer alguma coisa, se tem alguém próximo de você, que você sabe que é uma pessoa que vai sempre dar uma palavra contra, que é sempre uma pessoa que vai sempre tirar a tua motivação, então realmente ela não merece saber aquilo. Sabe por quê? Porque você se poupa de uma pressão emocional desnecessária. Porque ela vai ficar, tu não vai conseguir, pra que tu vai fazer isso? Você é perda de tempo. Então, esse tipo de pessoa realmente não vale a pena você contar, falar. Agora, contar uma vitória, contar alguma coisa que só porque alguém de longe vai ficar com inveja e vai falar, irmãos, as bênçãos do Senhor devem ser contadas com sabedoria, mas devem ser contadas. Então, pare com essas superstições. Agora, a inveja é destrutiva, porque a pessoa invejosa, ela cria situações para tentar ver você perder. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas realmente. Mas seja prudente. Seja vigilante. E aí, deixa eu falar só mais uma coisinha com você. Baseado num comentário que eu tenho sempre recomendado para quem assiste aqui, tá? O que é a inveja? É um sentimento subterrâneo, quer dizer, oculto. Muitas vezes não expressa em palavras, mas nutrido no coração. É a insatisfação crônica com o que se tem e a cobiça veemente do que se não tem. Então tá insatisfeito com o que tem e cobiçando o que não tem. O invejoso não se alegra com o que possui, mas se entristece por não ter o que é do outro. Então uma pessoa insatisfeita, ela tem coisas, mas ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela quer aquilo que o outro tem. Certo? O invejoso quer ser como o outro, ocupar o lugar do outro e possuir o que é do outro. O invejoso é mal agradecido. Não valoriza o que tem, porque cobiça sempre o que não tem. É um eterno insatisfeito com a vida, porque vive olhando por cima do muro, cobiçando o que pertence ao outro e nunca se alegra com seus dotes nem com suas posses. Isso aqui eu tô falando do comentário de Provérbios de Hernani Dias Lopes, que eu recomendo aqui no final de cada vídeo, eu tenho recomendado. Então, esse é o invejoso. Ele nunca tá satisfeito, ele quer sempre, ele não tá satisfeito com o que ele tem
mas ele quer o que o outro tem. Então, olha que tríade terrível aqui. 3 coisas. Tríade é 3 coisas. Furor, ira. E aí, mais a inveja ainda. Olha que coisa terrível. Então, cuidado em não ser invejoso, dominado por ira, dominado por furor. E cuidado também com pessoas que, por trás, estão ali invejando. Mas, com o tempo, você acaba percebendo aquilo, por causa das reações da pessoa. Tá? Então, vamos prosseguir aqui, versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Vamos colocar aqui, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Vou colocar na NVI. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Botar na NVT. A repreensão franca é melhor do que o amor escondido. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quem realmente ama, fala o que o amigo tá fazendo de errado. Fala o que a amiga tá fazendo de errado. Não passa a mão por cima. Não encobre o erro. Não faz a pessoa pensar que tá certa quando tá errada. Quem é amigo de verdade, fala a verdade. Né? O amigo sincero fala a verdade. Ele vai falar: meu querido, você é meu amigo. Minha querida, você é minha amiga. Mas isso que você fez tá errado. Tá errado. Tá errado por causa disso, disso e disso. Então, o verdadeiro amigo, ele não é aquela pessoa que encobre as situações. Por isso que está escrito: a repreensão franca é melhor do que o amor escondido. Que uma pessoa que diz que ama, mas não se pronuncia, tá errado. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Aí alguém diz que ama, mas não fala a verdade. Tá vendo a pessoa fazer coisa errada e não fala a verdade. É preciso falar a verdade para ela. É claro, precisa fazer uma repreensão, uma correção com amor, mas falar. E não em nome do amor. Ah, em nome do amor não vou falar. Eu a amo, então eu não vou falar. Não, se você faz isso, você tá trazendo prejuízo para a vida da pessoa. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Ó, aí, ó. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então, aqui é um complemento. Ó. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Aí, em vez de ser amor encoberto, ó, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos do que aborrece, um contraste, são enganosos. Deixa eu botar numa outra versão. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Aí você vai falar assim: mas como é que pode ferida ser uma coisa leal? É porque é a repreensão. Quando a pessoa é corrigida, ela não gosta. Então ela se sente machucada, ela se sente insatisfeita. Mas isso é o correto. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Ó, NVI. Quem fere por amor mostra lealdade. Esse ferir por amor aqui não é agredir, não é maltratar, mas é tirar a pessoa da zona de conforto, falar pra ela a verdade. Isso tá errado. Isso aborrece a pessoa, chateia a pessoa. Hebreus vai falar sobre isso, que Deus, o Pai, corrige aquele que ama. E a correção não é boa a princípio. Ninguém se alegra, fica feliz logo de cara quando é corrigido, na maioria das vezes. Muito poucas pessoas recebem aquilo de bom grado logo de cara. Mas a pessoa depois pensa e fala: realmente, tem razão. Eu não posso agir dessa maneira. Então, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, tem pessoas que mostram uma amizade, mas é como um inimigo. Né? Então, o beijo aqui tá falando de amizade. Vamos colocar aqui na NVT? As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que beijos de um inimigo. Aí aqui é uma comparação. Beijos de um inimigo. Quem quer beijos de um inimigo? No sentido, né? Porque o beijo seria pra amizade. Mas aí, beijo, né? A pessoa fingindo que é o que não é, porque ela é inimiga. E tem gente que se opõe ao outro, mas na frente abraça. Diz que gosta, mas não gosta coisa nenhuma. Eu já até falei em alguns vídeos aqui em Provérbios que o cristão não existe isso, não. Ele não pode se dar a questão de dizer: eu não gosto dele, eu não gosto dela. Não tem isso, não. A Bíblia, como você é filho de Deus, você agora não pode mais agir como você quer. Você tem que agir como Deus quer. O filho obedece o pai. Então você não tem que falar que eu não gosto, porque a palavra de Deus ensina você a amar. Ensina você a amar. Se as pessoas te odeiam, você precisa amar. Se as pessoas te amaldiçoam, você precisa abençoar. É isso. É o que a Bíblia ensina, é o que a palavra de Deus ensina.
Então, as feridas por um amigo sincero são melhores do que beijos de um inimigo. Versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel. Ou seja, uma pessoa que está cheia, o mel para ela é um alimento, tá? Não vale nada. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Aqui é um contraste. Quem tem, não valoriza às vezes. Mas quem não tem, aquilo ali é... Tá? Por exemplo, quantas vezes nós temos o pão de cada dia, graças a Deus, e aí você reclama, eu não aguento mais comer isso. No Rio de Janeiro, às vezes, a gente chama, né, a parte da carne de mistura, algumas pessoas falam assim, mas vamos falar a carne, né, seja carne, seja frango, seja o que for, eu não queria comer isso. Então tem gente que daria tudo para comer a comida que você não quer. Então a representação é essa aqui, justamente. Ó, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Ou seja, para ela que está faminta... Então, vamos tirar a lição aqui. Quem tem, não liga para coisas que deveria ligar. E quem não tem, deseja muitas coisas que não tem. Certo? Isso aqui não casa só para a parte de alimentação, não casa para muita coisa. Tem pessoas que só porque estão em determinadas posições desfazem de outras pessoas, né? Desfazem porque não tenho necessidade. Mas tem outras pessoas que dariam tudo para poder ter aquela oportunidade. Então são umas coisas que quem tá farto tá nem aí. Tá saciado, então, mas quem tá precisando tá ali pedindo. Eu preciso, eu tenho necessidade. Só que também tem uma outra questão. Às vezes você recebeu uma oportunidade, está numa posição, num lugar, e você não valoriza. E tem alguém que, se tivesse essa oportunidade, valorizaria muito mais do que você. Preste atenção nisso. Deus está vendo isso. 8. Qual ave que vargueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vargueando longe do seu lugar. Tem uma comparação. Uma ave que está voando longe do seu ninho. Totalmente longe. Aí ele faz uma comparação. Assim é o homem que também anda vargueando longe do seu lugar. Qual é o aprendizado aqui? Aqui a questão é a seguinte. O ninho é lugar de segurança. O lar também é lugar de segurança. Um homem que anda vargueando fora do seu lar, longe da sua casa, fica perambulando. Uma mulher perambulando. O que eles podem achar? Eles podem achar uma oportunidade para pecar. A tentação pode alcançar, ceder à tentação pode acontecer na vida dele ou dela. Então o lugar nosso é no nosso lar. Isso não quer dizer que você não possa sair. O texto não está falando que você não pode sair, ir na rua, não. Mas está falando de alguém desocupado, andando por aí, tá? Pode encontrar uma situação aonde vai se entregar ao pecado. Então esse varguear aí aponta muito para a questão de gente que se deixou levar por situações e vai acabar cometendo aquilo que não deve cometer. Então, não saia do lugar de proteção. O lugar de proteção é dentro do seu lar, na sua casa. Assim como a ave precisa do lugar de proteção, nós precisamos do lugar de proteção. Quem é casado com o marido, a esposa com o marido, ou o marido com a esposa, filhos, andando vargueando, acaba encontrando uma oportunidade para pecar e aí depois vai ter as consequências daquilo que fez. Então não ande por aí vargueando, certo? Andando, e aí daqui a pouco você tem um problema. Vive na rua desocupado para lá, desocupada para cá, quando vê que não arruma um problema para sua vida. Versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Ou seja, uma pessoa doente, quando ela recebe uma palavra, ela fica com o coração, ela fica bem, ela se sente melhor, né? Assim o óleo e o perfume também, por quê? Porque a pessoa que usa, né, o óleo e o perfume, vamos colocar aqui na NA, como óleo e perfume alegra o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Aqui não colocou a questão de doença, mas sim de conselho, tá? Vamos colocar aqui na NVI, perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Tá apontando mais para a amizade, né? Por uma palavra que traz amizade. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Então esse alegrar o coração é agradável, porque o incenso, né, era algo aromático,
né? E aí é algo que era agradável, né? Por isso que tá tratando disso aqui, falando disso. No comentário de Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: a amizade verdadeira torna os dias mais agradáveis e nos dá ânimo para viver. Aqui o amigo é comparado ao óleo terapêutico e ao perfume embriagador. Em que sentido o perfume é embriagador? Não é que é bebida, tá? Só pra você entender. O óleo traz alívio e o perfume agrada. O cheiro, aquilo é uma coisa que traz uma boa sensação. O óleo suaviza e o perfume atrai. A amizade é uma das maiores bênçãos da vida. Então, esse texto compara o perfume e o óleo a uma amizade verdadeira, tá? Só para você entender do que se trata essa parte aqui, tá? E por último, versículo de número 10. Não abandone o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Vamos colocar na NA. Não abandone teu amigo, nem o amigo do teu pai. Não vá para a casa do teu irmão no dia da adversidade. Mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Vou botar na NVT. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o do seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda ao seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo do que um irmão distante. E aí você pergunta, tá, pastor, e o que está ensinando esse versículo? Está ensinando a você cultivar bons relacionamentos. Olha o que diz, melhor é recorrer a um vizinho próximo do que a um irmão distante. O que acontece? Existem pessoas que não fazem amizades. E aí, se a sua amizade está muito distante e você precisa, como é que você vai fazer para poder ser socorrido? Você não tem como ser socorrido. Então você precisa, às vezes, ser socorrido com alguém que está perto. E você não tem relacionamento com ninguém perto. Você é uma pessoa insociável. Não se associa com ninguém. E aí o que acontece? Quando você precisar, você não tem quem recorrer. Então, tá bem claro aqui. Você deve entender. Melhor é recorrer a um vizinho próximo do que um irmão distante. Irmão aqui pode estar falando de irmão mesmo. Ou seja, um parente seu. Seu parente mora a não sei quantos quilômetros de distância. Você tem uma vizinhança. Você não fala com ninguém. Você tem um problema que precisa de socorro. Como é que você vai fazer? Se você não fala com ninguém. Como é que você vai fazer? Então aprenda a cultivar bons relacionamentos. Porque senão, quando você precisar, você vai ter sérios problemas. Ao mesmo tempo, se as pessoas que moram perto de você precisar e tiver um bom relacionamento, você tiver um bom relacionamento, elas também podem acessar você. Não, eles na deles e eu na minha. Tá bom. Só que vai ter um problema. A hora que você precisar de socorro, a hora que você precisar de ajuda, não vai ter ninguém para te ajudar. Por quê? Porque você nunca se preocupou em cultivar bons relacionamentos. E você deve se preocupar com isso. Então esse provérbio ensina sobre isso. O valor dos bons relacionamentos. Não quer dizer que você vai ficar na casa do seu vizinho o tempo todo, na casa da sua vizinha o tempo todo. Mas quer dizer que você tem que ter um nível de relacionamento. Porque no momento que você precisar, você pode pedir socorro e com certeza essa pessoa vai te socorrer. Vamos ver o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto? Provérbios 27, do 1 ao 10, adverte sobre a incerteza do futuro e a importância de ser humilde. A repreensão aberta é preferível ao amor encoberto e as feridas feitas por quem ama são mais confiáveis do que o beijo do falso. O conselho sincero é como óleo e perfume, aliviando a dor do amigo. A lealdade aos amigos e familiares é valorizada, destacando a importância dos relacionamentos próximos em tempos difíceis. Mesmo você tem pessoas mais próximas, então valorize quem está próximo também. Às vezes não é um irmão de sangue, não é um irmão diretamente que serve ao Senhor. Às vezes é um vizinho que nem serve ao Senhor. Mas às vezes você pode ter um bom relacionamento no sentido de um bom dia, de uma boa tarde. Às vezes ter uma conversa de alguma coisa. E aí você está cultivando bons relacionamentos. De repente, você vai precisar e quem vai te socorrer é uma pessoa que não é da sua família. Às vezes não é nem o servo do Senhor. Mas é uma pessoa que reconhece você e sabe que você é uma pessoa que está precisando de ajuda. Então tenha isso em mente. 2. A importância dos relacionamentos. Olha aí. Ó. Versículos 11 a 20. Você vê que o primeiro trecho tratou de sabedoria em relacionamento, agora fala da importância. Então vamos colocar aqui. Versículo 11. Sê sábio, filho meu.
e alegra o meu coração. Mais uma vez, um apelo a buscar a sabedoria, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Aqui é a ideia do mestre falando para o seu aluno, mas nós podemos ter entendimento também da ideia do Senhor falando para o seu servo. Então, ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Podemos também ter a ideia da sabedoria como o professor falando para o aluno. Então, personificando a sabedoria como o professor, e aí ela está dizendo, ó, ser sábio. Porque se você for sábio, você vai ter o que responder para quem me despreza. Tem pessoas que não estão nem aí para uma vida de sabedoria. Elas querem viver uma vida de insensatez. Vamos lá, versículo 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples, aqui é o ignorante, passam e sofrem a pena. Esse provérbio aqui é um provérbio bem claro. Nós moramos por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. Existem muitas situações perigosas. Aí você ouviu dizer, ou então ouviu, de casa você está ouvindo lá fora, tá? O barulho, você sabe que barulho que eu tô falando? Ah, não, mas eu vou sair assim mesmo. Aí você sai, é alvejado, e você acha realmente que Deus é culpado disso? Foi a minha imprudência, a minha falta de entendimento. Então o avisado vê o mal e esconde-se. Outra coisa, o aviso aqui não é só esse aviso de estar um ambiente lá fora, de perigo, mas, por exemplo, ele tá no lugar e, de repente, uma mulher ou um homem dá uma olhada assim que você vê que ele tá querendo alguma coisa, ela tá querendo alguma coisa, você já percebe aquilo e você já tem a palavra, você conhece a palavra, você já entendeu, você já estudou aqui, você leu. Então o que você faz? Você já sabe que aquilo ali é uma tentação. O que você faz? Sai do ambiente. Sai fora, vai embora. Mas não, fica pra ver o que dá. Aí o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências. Então, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Vão ter a consequência dos seus atos. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora pela estranha. Aqui é mais uma vez, eu já falei várias vezes aqui em Provérbios, sobre a questão de não ser, os perigos de ser fiador, de assumir a dívida de alguém. Porque se a pessoa não tiver como pagar, você vai ter que pagar. Você vai ter que dar o teu jeito. Você pode ter que perder bens. Você pode ter que perder o dinheiro que você não tinha. Criar uma dívida por isso. Então tenha muito cuidado. E entre os passos que eu já ensinei aqui, existem alguns passos. Porque aqui está falando de fiador do estranho. Mas muitas vezes você vai ficar como fiador de alguém conhecido, algum parente, alguma pessoa, algum irmão de igreja. Não, eu faço, pode deixar, faz no meu nome. E num eventual problema, não é nem aquela questão daquela pessoa que faz e não quer pagar porque não quer pagar mesmo. Tô falando daquela pessoa que de repente aconteceu um imprevisto na vida dela. E aí? E aí você vai usar alguns critérios. Quais são os critérios? Primeiro, se ele ou ela não pagar, você tem como pagar? Você tem dinheiro para pagar? Segundo, se ele ou ela não pagarem e isso vier a demorar muito tempo e não tiver como pagar, você vai ficar ressentido com ele ou com ela? Ou até mesmo não quiserem mais pagar, você vai ficar ressentido com ele ou com ela? Porque isso vai atrapalhar a sua vida com Deus, se você ficar ressentido. Pastor, eu não vou conseguir lidar com isso não. O senhor vai me desculpar, mas pra mim, eu não consigo lidar com isso não. Se a pessoa não pagar, eu vou ficar muito chateado, eu vou ficar ressentido. Então não seja fiador. Não seja. Mas eu não sei falar não. Aprenda. É só falar N-A-O-T-U. Não. Não posso. Acabou. Cada um tem um nome. Cada um deve preservar o seu próprio nome. A maioria das pessoas que querem que as outras sejam fiadores delas é porque às vezes estão com problemas até financeiros que se enrolaram lá atrás. Pode ser que se enrolaram por algum motivo que até seja justificável. Mas tenha muito cuidado em tomar essa decisão. Para que depois você não vê, ai Deus, tu tá vendo? Deus tá falando, não tenho nada com isso. Você entrou nisso porque você quer. Quantas vezes no livro de Provérbios eu já te ensinei para não aceitar isso? Pastor, mas eu posso perder uma amizade, eu posso perder alguém, até mesmo da minha família, que deixe de falar comigo, que deixe de falar com você. Qual o problema? Você está preocupado com isso? O que você não pode fazer e além do que você pode.
Você não pode ir além dos seus limites. Se você não tem como pagar, certo? Se ela não conseguir pagar, como você vai fazer? Ah, mas vamos crer que vai dar tudo certo. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem que ter planejamento. Esse crer que vai dar tudo certo. Você tá num campo de colocar a fé numa coisa que é improvável. Você tem que colocar fé em Deus. Não que vai dar tudo certo só porque você cismou de querer ser fiador. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Se previna com isso para depois você não ficar aí numa situação triste e culpar a Deus. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição lhe contará. Vamos mudar aqui para um entendimento melhor? Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. Vamos botar na NVT. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. É um incômodo? Vamos lá. E por que é tido aqui a saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição? Porque não tem nada de errado em cumprimentar o vizinho de manhã. Mas imagine um grande elogio. É porque você é isso, porque você é aquilo. Então fica parecendo, na verdade, no fundo, que quem tá falando isso não tá preocupado em elogiar a pessoa, mas tá preocupado em ser reconhecido como alguém que tá falando bem. E na verdade, o que ele tá falando nem sempre é o verdadeiro. Então não há nenhum problema de saudar a pessoa, né? Cumprimentar a pessoa. Mas precisamos ter limite. Então fica desproporcional, como diz, né? Saudação ruidosa, nessa versão. Na NTLH diz, quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como maldição. Aqui vai além, né? Acordar. As outras versões não falam do acordar, mas aqui na linguagem de hoje fala, alguém acorda, né? Gritando alguém, né? Às vezes a pessoa tá dormindo, então realmente aquilo é um incômodo terrível. Mas não só essa questão do acordar, mas sim, mesmo que a pessoa já esteja acordada, né? Começar a fazer vários elogios e aquilo é desproporcional. Então o que acontece? Muitas vezes ela tá fazendo aquilo para aparecer. Então, diz que seja moderado. Tenha limite, logo de manhã, tenha seus limites. Agora, a NTLH que dá um entendimento, né? Acordar um amigo de manhã bem cedo com um grito. Nem uma esposa quer ser acordada com um grito, nem o marido quer ser acordado com um grito, nem os filhos querem ser acordados com um grito, quem dirá um amigo. Então, nós temos que ter muito cuidado. E tem gente que não tem o mínimo respeito pelo sono das pessoas, né? Quer nem saber. E é escandaloso mesmo, é escandalosa mesmo, é uma coisa terrível. Eu acho isso muito ruim. Versículo 15. Eu fui criado num lar onde a minha mãe ensinava que nós deveríamos respeitar o sono das pessoas. Então, até hoje, quando eu levanto, eu sempre levanto, na maior parte das vezes, primeiro que a minha esposa. Ela não me vê levantar. Porque eu sou extremamente... Eu sei que pessoas vão falar assim, pastor, mas isso é normal. O homem realmente, muitas vezes... Tem vários vídeos aí na internet fazendo a comparação entre como o marido levanta e como a esposa levanta. Tá, eu sei que você vai falar, mas eu fui ensinado assim. A minha mãe, quem me ensinou foi uma mulher. Então, quer dizer, eu fui ensinado por uma mulher, nesse caso. Então, a minha mãe é assim, ela é mulher e ela é assim. Então, ela ensinava a gente a respeitar o sono das pessoas. Então, eu levanto, se eu tenho alguma coisa pra pegar de manhã, eu já pego no dia anterior e já coloco fora do quarto. Porque se eu souber, a não ser que seja uma coisa que aconteça na hora, assim, que eu lembre. Mas fora isso, eu não vou ficar abrindo guarda-roupa, eu não vou ficar abrindo nada. Já tá tudo lá de fora, já deixei tudo lá de fora do quarto. Por quê? Porque eu não quero incomodar o sono dela. Agora, tem uma coisa no outro lado. Assim como eu não gosto de incomodar o sono dela, eu gostaria também que respeitasse o meu sono. Certo? Porque eu fui criado assim. Então, é mais ou menos isso que tá dito aqui nesse texto que nós acabamos de ver. Versículo 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e o outro são semelhantes. Por quê? Porque o gotejar contínuo é irritante e a mulher rixosa também é irritante. O homem rixoso também é irritante, tá? Por que, pastor, muitas vezes ele fala da mulher rixosa? Porque, na verdade, há uma personificação como a sabedoria sendo a anfitriã de um lar, e a insensatez também. No lar da sabedoria você tem prazer, você tem entendimento. No lar da insensatez você tem tudo que não é agradável.
Então, a mulher rixosa aqui, ela aparece também como uma figura do lado da insensatez. Essa é uma mulher rixosa. Então, é como se fosse a questão. Uma pessoa insensata, ela é rixosa. Uma pessoa sem sabedoria é rixosa. Seja homem ou mulher. Mas no caso aqui tá falando porque naquele tempo e nos dias de hoje, você sabe que a mulher vai falar muito mais do que os homens. Isso está comprovado, isso é científico. Então é por isso que ele usa a palavra. Não é para desmerecer as mulheres, mas os males que causa uma mulher que fala o tempo todo, reclama o tempo todo, é muito maior do que um homem que fala. Porque a quantidade de mulheres que falam e reclamam são muito maiores do que a de homens. São muito mais mulheres que reclamam do que homens. Isso é fato. E aqui não é uma defesa. Ah, o senhor é homem, por isso que o senhor tá falando. Não, não é porque eu sou homem. Você pode prestar atenção. Bota uma reunião de homens e bota uma reunião de mulheres junto. Separadas. Vai lá e capta o som dos homens e capta o som da reunião das mulheres. Aonde vai ter mais conversa? Aonde vai ter mais barulho? Aonde vai ter mais zum, zum, zum? Vamos usar assim. É claro que é na reunião das mulheres. Então, é por isso que o texto volta aqui, porque a questão de falar envolve muito mais a mulher. A mulher fala muito mais do que o homem. Existem mulheres que falam muito pouco? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Como existem muitos homens que falam muito? É óbvio. Mas a comparação é a mesma. Assim como são poucas as mulheres que falam pouco, assim são poucos os homens que falam muito. Geralmente, as mulheres falam muito mais do que os homens. E aí ele diz: assim como gotejar contínuo, isso é irritante. Imagine uma mulher rixosa, certo? Então que você, esposa, mulher, mesmo que não seja esposa, não seja uma mulher rixosa. Pastor, o que é uma mulher rixosa? Vamos lá. Vamos colocar aqui mais uma vez numa outra versão só para você. Briguenta. Vamos ver mais uma vez? Ara. Rixosa. NVI. Briguenta. King James. Ranzinza. Meu Deus. NVT. Briguenta e irritante, viu? Porque eu falei irritante. NTLH. Briguenta. Certo? Então uma mulher rixosa é uma mulher briguenta. E o pior de tudo é que tem mulheres que elas já acordam brigando. Graças a Deus que Deus ele tem guardado as nossas vidas. Mas tem mulheres que acordam brigando. Já acorda reclamando, tá? Parece que ela já dorme pensando no outro dia. Como é que eu vou fazer o dia ser o pior dia da vida de quem tá do meu lado? Seja meu marido, seja meus filhos. Tem gente que é assim. Tem homem também que do nada, não aconteceu nada naquela noite, não aconteceu nada. Ele acorda virado. Mas isso acontece muito mais com mulher do que com homem. Aí eu sei que as mulheres, para se defenderem, vão dizer, pastor, mas é uma questão hormonal. Né? Eu sei. Mas existe o Espírito Santo que dá domínio próprio, sabe? Se buscar, você consegue. É só você buscar. O Senhor vai fazer uma obra bonita, tá? Versículo 16. Aquele que... Vamos lá. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra comete o óleo. Aqui é interessante que ele continua falando da mulher rixosa. Contê-la teria conter o vento. Quem contém o vento? Então ele está dizendo que a mulher rixosa, o problema dela é como se fosse conter o vento. Como é que alguém consegue conter o vento? Então você não consegue fazer uma mulher rixosa, briguenta, parar de ser briguenta, parar de falar naquele momento. Ela fala. Seria pegar o óleo com a mão. Quem pega óleo com a mão? Bota óleo na mão? É uma coisa interessante. Olha a comparação desse provérbio. Ele diz que a mulher briguenta seria como conter o vento. Eu vi um vídeo até que ficou engraçado, né? Uma vez uma pessoa aí, uma autoridade, que foi autoridade política, disse que tinha que armazenar vento. Quem viu esse vídeo sabe de quem eu tô falando. Quem armazena vento? Aí, só Deus. Armazenar vento. Ela disse numa entrevista, não, porque nós podemos armazenar. Que armazenamento? Quem armazena vento, irmão? Então, tá dizendo que a mulher briguenta, contê-la,
Fazer ela parar de ser briguenta, fazer ela parar de falar, seria como conter o vento. Quem pode conter o vento? Não dá pra conter o vento. Ele desvia. Você bota um paredão na frente dele, ele vai bater e vai subir, vai pra outro lado. Mas ele vai continuar. A mesma coisa, óleo. Bota óleo na mão e tenta segurar o óleo. Ele vai escorrer pelos dedos. É isso que tá dizendo. Então, não tem como conter uma mulher briguenta. É por isso que eu digo, se alguém tem uma esposa ranzinhos, uma esposa briguenta, uma esposa rixosa, a única forma de conter essa mulher é colocar o seu joelho no chão e começar a pedir a Deus para Deus transformar a vida dela. Vai jejuar por ela. Jejua por ela. Peça a Deus, Senhor, transforma a vida da minha esposa. Transforma a vida da minha mãe. Transforma a vida da minha irmã. Transforma a vida dessa pessoa. Peça a Deus. Busca o Senhor. Dá a ela domínio próprio. Produz nela domínio próprio, Senhor. Ensina ela a ser mansa. Aí pronto. Aí daqui a pouco o espírito começa a trabalhar e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando. Porque geralmente a pessoa, quando é rixosa, ela não aceita que é rixosa. Ela vai falar, eu não sou rixosa, mas é. Aí tem mãe rixosa, não é só com esposa, não. Tem mãe rixosa. E aí o filho já acorda, já ela atribula o filho. Só falando assim. O lá fica de cabeça para baixo, que ela já acorda gritando. Aí não dá, né, irmãos? É servo de Deus. 17. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Vamos colocar aqui com ferro e com ferro, como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Vamos botar na NVI. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Por quê? Porque a gente vai ensinando, né? King James. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Ficou melhor. Viu como é que comparar a versão ajuda? É isso que eu sempre tenho dito aqui, que eu tenho até mostrado aí no meu curso. Eu ensino isso, comparar versões. Isso ajuda você a ter entendimento. Olha como é que ficou mais claro o entendimento. Esse curso você pode adquirir clicando aqui. Você vai aprender as etapas do estudo bíblico. Você vai aprender métodos de estudo bíblico. Tá? Então, olha como é que ficou mais claro. Assim como o ferro afia o próprio ferro, eles passavam um no outro e iam afiando. Vai afiando. As pessoas aprendem umas com as outras. Vamos botar a NVT. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Mesma coisa. NTLH. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Não tem dúvida sobre isso. Né? Nós dependemos de aprender com outras pessoas. Tá? É uma comparação. Ferro com ferro, pessoas com pessoas. Pessoas ensinam pessoas, pessoas machucam pessoas. Depende. Quem você vai ser? Aquela que vai levar cura? Aquela que vai levar ensinamento? Ou aquela que vai ferir? Aquela que vai machucar? Aquela que vai ensinar as pessoas a fazerem o errado? Quem é você? 18. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. É 2 provérbios aqui, 2 partes do provérbio. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, tá? Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Guardar é cuidar, né? Tá falando da plantação. Se você cuida, ela vai frutificar. Se você frutifica, você vai se alimentar. E o que trata bem o seu senhor será honrado. Ou seja, reconhecer a pessoa que tá com autoridade. Então, vem a honra. Se eu sou uma pessoa desobediente, eu só vou ter problema. Versículo 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então a água reflete o rosto, o coração. E o que o coração é? O centro das emoções. Tá falando do quê? Das atitudes da pessoa. Através do que ela fala, de como ela se comporta, você sabe quem ela é. Isso não dá pra conhecer da noite pro dia. Você precisa de um convívio. Então a água reflete o rosto. Alguém chega num lugar onde a água tá muito limpinha, porque para eles eles não tinham a ideia ainda da questão como nós temos, de um espelho. Às vezes tinha lá, tá, um tipo de metal que até tentava se olhar, mas não do jeito que nós temos hoje, com a nitidez que nós temos. Então, nós podemos até falar, né? Com o espelho se reflete o rosto, que é água, usando a água. Mas vamos falar do que nós entendemos? Com o espelho se reflete o rosto. Assim o coração reflete a pessoa, como a pessoa é, o que a pessoa é. Ou seja, suas atitudes mostram quem ela é. Quer saber o que alguém é? Conviva com ela. Pare de ficar ouvindo. Alguém falou que fulano é isso e aquilo. Tá bom, falaram. Mas agora você vai conferir se é realmente.
no convívio. E às vezes você vai descobrir que nem sempre é o que as pessoas falam. 20. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam. E os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Ou seja, você não cansa de olhar, de ver. Assim como a sepultura toda hora está recebendo alguém. Certo? Toda hora tem alguém morrendo. Aqui é uma comparação apenas. Assim como os olhos não se fartam de ver, as pessoas também morrem a todo momento. A sepultura não cansa de receber pessoas, né? Mortas. Vamos botar aqui na NVT. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, porque está sempre morrendo alguém. Né? Então alguém podia dizer, não, chega. Não tem chega, vai continuando. Assim os desejos do homem nunca são saciados. Certo? Então, os olhos... E os olhos aqui fala de desejos. Isso aqui é bem interessante. Se você botar aqui na NVI, o céu e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. Olha só como é que mudou, ajudou mais. Não é só a questão de ver, é a questão de desejar. Então, os desejos não param. Quanto mais tem, mais quer. Então, cuidado, porque isso é uma armadilha. Queira alcançar aquilo que é o suficiente. Pastor, e o que seria o suficiente? Aquilo que realmente é necessário para que você possa ter. Muitas vezes nós queremos além. E para quê? Para desperdiçar, para esbanjar. Tiago até fala sobre isso, né? Pedir e não receber, porque pedir mal, para esbanjares com os vossos deleites. Então, o olho aqui, é interessante isso. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos, só que os olhos aqui tá falando de desejo. Não tá falando de olhos, olhar. Apesar que os olhos também não se cansam de olhar. Mas aqui é a questão do desejo. Então vai muito além do olhar. Vamos ver o que aprendemos? Provérbios 27, 11 a 20 destaca a importância da prudência e das relações interpessoais. A sabedoria traz alegria aos pais e oferece resposta aos maledicentes. Ser cauteloso perante o mal é sábio, enquanto a imprudência pode levar à desgraça, né? Seja prudente. É prudente não se tornar fiador de estranhos e evitar elogios exagerados. A constância da discórdia e o desperdício de recursos são comparados, né? Quando se desperdiça. Relações interpessoais afiadas trazem crescimento mútuo e a dedicação é recompensada. A natureza humana é insaciável, aí tá dos olhos, ó. E o inferno e a perdição são insaciáveis em sua destruição. Então, a natureza humana, ela é insaciável. Ela quer sempre mais e mais e mais e mais. E precisa ter satisfação. Precisa ter contentamento. E nunca querer mais e mais, porque nunca vai chegar ao fim. Ponto 3, que são os últimos 7 versículos, uma vida de sabedoria. Então, vamos voltar aqui o texto, vamos voltar para a tela. E volto a dizer, tá vendo? Você tem que ter cuidado, porque às vezes a palavra tá aqui. E os olhos, só que como é um livro poético também, dentro da categoria de poesia, olhos aqui não é olhos, mas é desejo. Por isso, compare versões para que você saiba se está falando de olhos, ou se os olhos no sentido de desejar, tá? Vamos lá. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. E o homem é provado pelos louvores. Vou botar na NA. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, o crisol é um vaso, né? Que vai para poder purificar o ouro para entrar no forno, tá? Assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Vamos ver, continuar aqui, NVI. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Vamos botar na NVT. O fogo prova a pureza da prata e do ouro. Pronto, que fica até mais coisa. Mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Por quê? Porque é pelos elogios que alguém vai saber, ela vai saber, a própria pessoa e quem está à volta vai saber se ela é uma pessoa humilde ou se ela é uma pessoa que se engrandece. E o perigo do elogio está aí. Tem gente que recebe elogio e fica envaidecido. Eu sou isso mesmo, eu sou isso tudo. Não tem nenhum problema de você vir, como muitas pessoas vêm aqui no canal, poxa, pastor, está sendo uma bênção. Deus tem usado a sua vida, o senhor é um homem de... Isso não há problema. Não há problema em reconhecer. Isso é honrar o trabalho que está sendo feito. Mas a questão é que existem pessoas que acabam se deixando levar. Por quê? Porque vem muito mais do que isso. Tem gente que chega, não, porque você é demais, você é tudo, entendeu? O que seria dessa obra se não fosse você aqui? Aí ele começa a se achar.
Ou então Deus usa e ele também começa a se achar. Tô pregando muito. Tô cantando muito. Tô fazendo muito. Não tem ninguém à minha altura aqui. Começa a olhar em volta e, não tem ninguém à minha altura. Cuidado. A soberba precede a ruína. Já falamos disso aqui. Muito cuidado, tá? Versículo de número 22. Ainda que se moa o insensato como cereal, é uma comparação, moer ele no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. Quando se moe o cereal, se tira a parte proveitosa, que é alimento, e o restante é palha, concorda? Mas mesmo que um insensato fosse moído, não tinha como tirar a insensatez dele. É só uma comparação. Não é que tá falando que vai passar o insensato no pilão, né? Ou numa máquina de moer. Vamos fazer uma comparação com o que está ao nosso alcance nos dias de hoje, que podemos entender melhor. Não tem aquela máquina de moer cana? Se você passa a cana na máquina, você consegue separar o caldo do bagaço. Concorda? Tá. Agora vamos fazer essa comparação com a pessoa insensata. Não adiantaria passar ela por nada que não dá para tirar a insensatez dela. Deu para entender? Então, esse é o ensinamento. A insensatez do insensato está entranhada nele. E aqui tá falando de uma pessoa realmente que não é ensinável. Ele não quer aprender. Então não tem como separar a pessoa dele da insensatez. Porque a única forma dele deixar de ser insensato é ele se voltar para uma vida de sabedoria. E ele não quer se voltar para uma vida de sabedoria. Então, na vida, você precisa, através de conviver, detectar quem de fato é uma pessoa ingênua, inexperiente, que precisa aprender e é ensinável, ela quer aprender, ela tá fazendo algumas coisas erradas porque ela ainda não aprendeu, mas ela quer aprender, e quem, na verdade, não quer aprender. Então, com essas pessoas, você não deve ficar gastando tempo, porque ela não quer aprender. Eu já me deparei com pessoas aqui no canal que vêm, às vezes, no comentário, entra em contato pelo WhatsApp, vai no meu direct do Instagram, por exemplo, e levanta uma questão, e aí eu começo a explicar e eu percebo que ela não quer aprender, ela quer debater. Ela quer mostrar que ela sabe e que no final das contas ela ganhou na argumentação. Não, eu não tenho tempo para isso, não. Eu tô envolvido com muita coisa aqui no canal, responsabilidade, programas. Eu não tenho tempo para ficar batendo boca. Então, isso é uma atitude de uma pessoa insensata. E se eu ficar batendo boca com ele, eu me torno insensato também. Eu me torno não no sentido de ficar insensato o tempo inteiro, mas eu vou me rebaixar a ser um insensato naquele momento. E se eu continuar fazendo isso, eu realmente posso me tornar um insensato. Isso pode ser uma armadilha. E quer ver? Isso é uma armadilha para quem tem problemas a nível assim de querer aprovação. Então, na vontade de ser aprovado, você acaba batendo boca com o insensato o tempo todo. E daqui a pouco você tá se comportando igualzinho um insensato. Por quê? Porque você quer ser aprovado, você quer conseguir vencer. Você é aquela pessoa que é tendente à competição. Mas não era um insensato, mas tem a fraqueza de querer competir. Aí encontra alguém que estimula essa competição em você, aí você acaba cedendo e daqui a pouco você tá ali, agindo igual o insensato. Então fuja disso. Versículo 23. Tome conhecimento do estado das suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos. Isso aqui é bem interessante. Então, empreendimentos para crescer precisa ter o envolvimento do empreendedor. Pessoas que querem empreender e colocam a responsabilidade total na mão dos outros, poderá passar por grandes decepções. Por quê? Porque o versículo 24 vai mostrar: pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Então aqui está dizendo: tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre. Então você precisa perceber, porque aqui ovelhas, está falando de ovelhas mesmo, está falando da questão do trabalho dessa pessoa, né? Uma pessoa que cuidava de animais, que tem um rebanho. Então, vamos trazer para o nosso trabalho também. Nós precisamos cuidar, o empreendimento que a pessoa está fazendo. Às vezes ela abriu um negócio, abriu um comércio, tem uma empresa, ainda que seja uma empresa pequena, não importa.
Mas ela tem que estar a par do que está acontecendo. Ela precisa gerir aquilo que ela está fazendo. Até na obra de Deus, não estamos considerando a obra de Deus como empresa, mas você está na liderança de alguma coisa, você não pode ficar ali deixando na mão dos outros e achar que aquilo vai prosperar quando você não está se envolvendo. Você tem que se envolver. Aí vem um alerta aqui. E pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. O que vem a ser isso? Deixa eu colocar aqui de novo na Almeida Revista Corrigida, tá? Vamos lá. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o teu gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Então é uma comparação aqui. Duraria a coroa de geração em geração? Às vezes, pode não durar. Às vezes, o reinado pode sair de uma família e poderia ir para uma outra família. Então, é preciso ter muito cuidado com a questão aqui de estar atento. E eu quero dizer mais algo aqui. E o que eu quero dizer é o seguinte: a riqueza não é permanente. Porque as riquezas não duram para sempre. Duraria a coroa de geração em geração? As riquezas não duram para sempre. E o pior, ela pode passar de uma mão para uma outra mão. Ou seja, alguém pode perder tudo. Pode perder tudo e está na mão de uma outra pessoa. Então nós temos que ter cuidado. E aqui, mais uma vez, somos alertados àquele consumismo desenfreado. Mas precisamos ter cuidado com aquilo que está nas nossas mãos. Não confiar no dinheiro, confiar no Senhor, mas cuidar daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Isso aqui é importante, tá? Versículo 25. Quando se mostrar a erva e aparecem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. O que é isso? Para entender, vamos continuar. Versículo 26. Os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Então, você vê que primeiro falou sobre cuidar, né, da ovelha, do estado e tudo, mostrando que as riquezas não duram para sempre. É preciso, a pessoa só tira e não repõe, não reinveste. O que vai acontecer? Ela vai empobrecer, mas aí vai falando, quando se mostrar a erva e aparecem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, os bodes para o preço do campo, certo? E haverá bastante leite de cabra para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Ou seja, se você realiza um empreendimento, se você trabalha, se você cuida de tudo, se você não é aquela pessoa que pensa que pode gastar, que nunca vai acabar, porque a riqueza ela não é para sempre, por isso que está dito ali, duraria a coroa de geração em geração, você precisa ter um limite para desfrutar dos benefícios daquilo que você está fazendo. E nesse trecho eu quero deixar um pedacinho do que diz o comentário que eu sempre indico de Hernando Dias Lopes. O pastor conhece todos esses versículos aí, do 25 ao 27, só uma explicaçãozinha, tá? O pastor que conhece o estado de suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho é aquele que provê alimento tanto no calor do verão como no frio do inverno. Interessante. Ele é provedor de seu rebanho, o cuidador de suas ovelhas. Sabe que se não houver investimento em seu trabalho, eu já falei, se você não investir, não haverá retorno em seu lucro. Tá vendo? Isso aqui é uma parte que fala de investimento do trabalho. Você precisa investir. O dono das ovelhas ajunta o feno para o inverno, por isso que tem ali aquela parte, né? Quando se mostra a erva e aparece o renovo, então ajunta as ervas dos montes, tá? É ajuntar o feno, nesse caso. Só para você poder compreender. Ajunta o feno no inverno, mas depois que o inverno se vai, no mesmo local onde estava estocado o alimento das ovelhas, aparecem os renovos e se recolhe as ervas dos montes. Então o cordeiro, bem nutridos e saudáveis, poderão ser comercializados por um bom preço. Os bodes robustos renderão excelentes lucros. As cabras pejadas, ou seja, grávidas, suprirão sua casa de leite e haverá fartura em sua família, né? As cabras pejadas é a que tá ali, né? Tá carregando filhotes, nesse caso. Ao contrário, também é verdade. E qual é a verdade do contrário? A verdade do contrário é o seguinte: quem não cuida de seu rebanho e não investe em seus negócios tem prejuízo na certa. Então aprenda uma coisa:
Talvez você diga assim, não, mas eu entreguei na mão de Deus. Faça a sua parte. Peça a Deus sabedoria, para você poder trabalhar com sabedoria, para você não poder desperdiçar, para você não poder só tirar e não repor. O que vai acontecer? No final das contas, você não vai ter mais nada. Então você precisa trabalhar com sabedoria. Então vamos lá ver o que aprendemos aqui nessa última parte. Tá? Vamos lá? Provérbios 27, 21 a 27 destaca a importância da sabedoria na vida cotidiana. Assim como a prata e o ouro são refinados, os homens são testados pelos elogios que recebem. É crucial cuidar das responsabilidades confiadas como o pastor cuida das suas ovelhas. A instabilidade das riquezas é contrastada com a importância dos recursos renováveis. Investir em recursos essenciais como cordeiros e cabras assegura o sustento para si mesmo e para os outros. Isso naquele tempo. Então, investir é você ali trabalhar duro, é você saber como usar e não só gastar. Conclusão. Aí você chega à seguinte questão. Provérbios trata de várias coisas, trata de moralidade, trata de saber como lidar com as pessoas, como identificar o fingimento, trata aí de como saber como investir na vida profissional. Então, irmãos, tem aí, ó, um manual de como se comportar e a gente não quer aprender. Aí depois as pessoas ficam aí reclamando. Tá tudo aqui. Mas cadê que as pessoas querem buscar conhecimento para poder colocar em prática? Porque a prática do conhecimento da palavra que vai ser a sabedoria. Isso é Deus te dando sabedoria. Colocar em prática o que você aprendeu da sua palavra. Quem quer? Por isso que eu coloco sempre aqui, ó. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos dessa leitura bíblica. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas no capítulo em prática? Fazer parte da nossa vida a partir de agora? Ou vai ser mais um capítulo que nós lemos e não vai fazer a menor diferença? E nós vamos continuar reclamando, fazendo um monte de coisa errada? Nos encontramos no próximo vídeo, entendendo Provérbios 28. E aí, esse é o comentário que eu fiz umas 2 ou 3 citações durante esse capítulo, tá? O link tá na descrição, é um comentário excelente. Livro, através da Bíblia, livro por livro, ele faz um resumo de cada livro da Bíblia, do que trata, quem escreveu, por que escreveu, um esboço do livro, é muito bom. Bíblia Sagrada, a letra está gigante, é a minha Bíblia, a letra dela realmente é uma letra maior. Eu sempre coloco aqui, ó, dá para você ver daí, ó como é que a letra é, tá? Então, você pode adquirir essa Bíblia, o link também tá na descrição. NVT, eu botei várias vezes, coloquei várias vezes na tela a NVT. Essa é de estudo. E tem a comum também, tudo na descrição. Lembrando a você, mais uma vez, do meu curso online, vale a pena você investir. O valor, você abre mão de 2 lanches na rua, hoje nem vai ser mais 2, mas 2 lanches na rua e você já consegue adquirir esse curso e vai ser bênção para a sua vida, pode ter certeza, porque quem adquiriu tem falado sobre isso. Também quero lembrar você aí sobre semear no meu ministério de ensino. Nós estamos trabalhando no reino do Senhor. E se você quiser contribuir, deixar o Senhor usar a sua vida com generosidade, você pode aí apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e ler, abrir o aplicativo do seu banco e acessar a área Pix e ler o QR Code. Ou a chave Pix que está aí, se você tiver diretamente no celular, vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês, pessoa jurídica, tá bom? Então, eu tô deixando, pastor, eu não posso. Então, ore pela minha vida, ore pela vida da minha esposa, porque nós precisamos muito, tá? E minha esposa, Ângela Manhãs Luna, nós muito, filhos, neto, família, pela nossa vida financeira, pela nossa saúde, pelo nosso casamento, pelo nosso ministério. Ore, nós precisamos de oração. Nos ajude em oração, por favor, tá? E, por fim, eu tô deixando contato para convite. Ela louva. Se você quiser convidar ela para louvar, ela louva, tá bom? Contato para convite, tá aí o meu WhatsApp. Pregações, escola bíblica dominical, seja da CPAD, da Betel, da Central Gospel ou outra editora, é só me dar o material. A CPAD não, porque a CPAD eu tô sempre falando aqui, mas é só me dar o material que a gente estuda e vai levar a aula aí na sua igreja, não tem nenhum problema. Escola Bíblica para Obreiros, EBO, estudo bíblico, palestras, seminários, conferências, simpósios, enfim, aulas de teologia e treinamentos. Então, amém. Glórias ao nome santo do Senhor. Nesse momento, eu quero agradecer você que ficou comigo até agora e eu vou deixar 2 playlists. Do lado de cá, Provérbios, e do lado de cá, investimentos para um casamento saudável, que tem sido muito importante para a vida de cada um, a nível de casamento, tá? Ajuda demais, você vai ver lá várias
vários assuntos tratados. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e nos encontramos novamente em Entendendo Provérbios 28.